Integral numérica. Com o avanço computacional, a área numérica, né, tem tido um desenvolvimento muito acentuado na pesquisa científica. Olha só, integral numérica, no caso, né, até vou colocar aqui, ó, importante isso aqui, ó, área sob a curva, isso que é integral, a integral, né, área sobre a curva, atenção aqui, ó, isso aqui que é importante, ó, área sobre a curva, né, F' de x, isso aqui que é minha integral numérica, né, é área sobre a curva F' de x. No caso da integral numérica, eu nem falo sobre a minha integral, nem falo sobre meu y, não preciso falar. Né? Aqui eu vou traçar vocês vão ver por quê. Aqui eu traço meu eixo dos y, y', né? Atenção, esse aqui é meu eixo dos y'. Eu ignoro o meu eixo dos y. Ó. Eu falo sobre o meu eixo y' aqui. Ó. Aqui vai ser meu x, né? Meu eixo do x, tá? Meu eixo do x. Vou colocar aqui, né? E aqui eu vou ter, né? No caso, né? A minha curva. Atenção aqui, ó. Aqui, ó, é meu F' de x, ó. Meu F' de x, ó. Meu F' de x. Que é a área sobre a curva, né? Eu tenho que olhar, né, a área sob a curva, né, no eixo, né, vertical F' de x, e não F de x, tá claro? Então aqui é o meu x. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, aqui tem minha curva, F' de x, né, no caso, ó, pegar minha curva aqui, quero achar essa área sobre a curva. Por exemplo, né, vou colocar aqui, né, entre x1, e colocar aqui, colocar um valor e depois eu boto a letra aqui. O que eu vou fazer? Eu sei que a área sobre a curva, né, corresponde, área sobre a curva F' de x, né, corresponde à integral, tá certo? Corresponde à integral, né? No caso, né, meu ΔX, atenção aqui, ó, meu ΔX, né, ΔX, né, vai ser finito. Não confunda, né, muito pequeno, né, como sendo infinitesimal, né? Por exemplo, 0,1 trilhão de zeros 1, né, é muito pequeno, mas não é infinitesimal, né? Tá claro? É muito pequeno, não confunda isso. Eu quero meu ΔX finito, pode ser muito pequeno, mas tem que ser finito. Tá? E aqui eu vou decompor, olha que interessante, eu vou decompor aqui, ó, vou aumentar aqui, tá certo? Vou decompor aqui, ó, em vários trapézios, olha só, vários trapézios, ó, aqui, ó, vários trapézios. Vou colocar esse trapézio aqui, tá? Agora, os meus trapézios, vou fazer o seguinte, vou fazer com as dimensões, né, para facilitar o cálculo, né, vou fazer com o mesmo ΔX, tá? O mesmo ΔX. Então aqui eu vou ter ΔX, né? Aqui, ΔX, né? ΔX. Eu divido esse intervalo, né, em vários ΔX, tá claro? Aqui ΔX, para facilitar. ΔX. Agora meu trapézio, tá? Aqui eu vou pegar meu trapézio aqui, tá? Aqui meu trapézio, né? Aqui é meu trapézio, ó. Eu estou errando, tá vendo aqui, ó? Eu estou errando, tá? Ó, quando eu aproximo minha curva numérica, eu estou errando. Qual é meu erro? Meu erro é esse aqui, ó. Isso aqui eu não estou considerando essa parte aqui da área sobre a curva, eu estou errando, tá claro? Exagerando aqui, né? No caso, né? Vou exagerar aqui, ó. Só para enxergar bem, de uma forma bem clara, vou exagerar aqui, né? Aqui eu vou ter meu ΔX, ó, no caso, né? Aqui eu vou ter meu trapézio, tá vendo aqui, ó? Estou exagerando. Aqui meu trapézio, ó, meu trapézio aqui, né? Meu trapézio, tá claro? Aqui é minha área, tá vendo? Minha área sobre a curva, tá claro? Né? Onde está meu erro aqui? Isso aqui é um ΔX, tá? Estou exagerando ali. Onde está meu erro? Meu erro está exatamente aqui, ó. Esse aqui é meu erro, né? Eu não estou considerando essa área sobre a curva. Ó, se eu escolho um ΔX, né, pequeno, né, finito, né, colocar assim, pequeno,
pequeno, né? Pequeno é tudo relativo, né? O que é pequeno, né? Certo? Uma gota d'água, né, pode ser muito, muito pequena em relação à Baía de Guanabara, mas uma gota d'água, por exemplo, né, uma formiga vai beber água, né, se é o caso, né, certo? Tem que ter muito cuidado, que é muita água para a formiga. Então, a ideia pequeno aqui é entre aspas, tá? Entre aspas. Então, para o meu ΔX pequeno, a aproximação fica melhor, né? Quer dizer, a minha área, né, a minha integral numérica, né, fica melhor, tá claro? Então, olha só que interessante, ó. Vamos fazer aqui, ó. Aqui eu vou colocar x1, vou fazer assim, ó. x1, tá? x2, etc. x3, etc. Tá? Aqui eu vou ter, né, no caso, ó, meu f de x1, tá claro? Nesse aqui eu vou ter meu f de x2, etc. Tá? Então vamos ver o primeiro trapézio. Né? Vamos ver o primeiro trapézio, tá? Primeiro trapézio, a área do primeiro trapézio, vamos colocar assim, ó, vou colocar delta S1, vai ser igual, olha só, vai ser igual, né? Base, né? F de x2, né? Que é exatamente essa base aqui, tá vendo aqui, ó, mais f de x1, sobre 2 vezes delta x. É claro? Então vamos lá. Delta S2, olha como é que é fácil. Ó. Delta S2, né? Eu vou pegar aqui, ó, meu F, né, de x3, né? x3, mais F de x2, né, sobre 2 delta x. É claro? Aqui, tá vendo aqui, ó? Essa segunda área aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui é F de x2, né? É o mesmo, né, da minha área delta S1. Mas é o mesmo também, né? No caso, esse aqui é base, no caso da figura, tá? É base maior, né, para a área 1, né? E é base menor para a área 2, mas eu tenho que somar, né? Tá? E aqui, ó, é meu f de x3, né? Meu f de x3, que é essa altura aqui, ó, só enxergar, né? Então vamos lá, meu delta S3, né, vai ser igual, tá claro? Delta S3 vai ser o f de x4, né, mais f de x3 sobre 2. Olha só, quando eu somei isso tudo aqui, suponha que o meu último ponto, né, seja x índice n, tá? Isso aqui, seja x índice n. Tá claro? Ó, o ponto anterior, né, vai ser delta x, né, no caso, né, n menos 1, tá certo? Quando eu tenho 1, eu pego aqui, tá claro? Quando eu tenho 1, eu pego essa aqui. Quando eu pego 2, né, eu pego aqui, né, no caso, né? Sempre o da frente é depois. Então aqui meu delta, isso aí é raciocínio por indução, delta Sn menos 1, né, no caso, né, vai ser, ó, meu f de xn, né, no caso, né, vou ter meu f de xn, muito fácil, tá? Olha só olhar aqui direitinho, ó. Então aqui, né, eu vou ter meu f, sempre o da frente, ó, meu f de xn, né, mais f, né, de xn menos 1, né, xn menos 1, claro, sobre 2 delta x. Né? Paro por aqui, por quê? Porque se eu escrever o delta Sn aqui, né, eu vou ter aqui, ó, f, né, no caso, né, de xn mais 1, né, mais f de xn, né, sobre 2, né, delta x, né? Ora, eu não tenho f de xn menos 1, eu parei no xn aqui, tá vendo aqui? Esse meu último aqui, ó, se eu continuar, né, com as minhas áreas, aqui vai ser f, né, no caso de xn, é o último, né? Então eu tenho soma das áreas. É fácil você ver o seguinte, imagine que você tem uma barra aqui, tá? Olha que interessante, ó. Imagina que você tem uma barra aqui, ó, uma barra. Tudo é óbvio, tá? Mas tem que falar, tem uma barra aqui, tá? Vamos supor. Vou pegar aqui, né? Vou dividir essa barra, atenção aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, tá vendo aqui, ó, 4, tá? Eu dividi essa barra, né, em 4 partes iguais, tá certo? Olha só que interessante. Tá vendo essa barra aqui, ó? Tem 4 partes iguais. Essa parte aqui, ó, né?
essa parte, né? Vou colocar até uma outra cor aqui, ó, só para ficar bem claro. Ó. Aqui assim, ó. Aqui é uma outra cor, ó. Quatro cores, né? Iguais, né? Aqui é uma cor azul, ó, tá? E aqui é minha cor verde. Olha só. Repara só um detalhe. Aqui não tem quatro cores? Olha quantos pontos eu tenho. Isso aqui é importante. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre o número de pontos, né, é um a mais, né, do que esses intervalos aqui. Tá claro? Sempre o número de pontos. Por isso, se eu tiver um comprimento L, atenção, se eu tiver um comprimento L, por exemplo, 10, né, 10 unidades de comprimento, 10 centímetros, né, no caso. Quando eu divido, atenção, ó, se eu tiver 5 pontos, se eu tiver 5 pontos, eu vou dividir 10 dividido por 4, né? Por quê? Se eu tenho 5 pontos, eu quero achar o tamanho de cada um aqui, ó, né? Eu vou dividir o quê? Se eu tiver 5 pontos, eu tenho exatamente essa minha figura aqui, né? Quanto vale cada intervalo, né? Eu divido 10 por 4, tá certo? Eu vou dividir 10 pelo número de pontos menos 1, né? Tá claro? Vai ser 10 dividido, né, no caso, né, por 4, que vai dar quanto? 2,5. Repara só, 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 dá 10. Então sempre eu faço isso, né, para ter a dimensão. Então olha que interessante, Se eu tiver o comprimento do meu intervalo, olha só, isso aqui para análise numérica é importante, ó. Se eu tiver esse comprimento aqui, né, aqui, ó, aqui eu tenho meu zero aqui, um exemplo, tá? Eu tenho meu zero aqui, né? Aqui eu tenho xa, né? Um exemplo. E aqui eu tenho xb. Então eu tenho meu comprimento L, né? Quanto vale L? Atenção, L vale, ó, xb menos xa. Isso é importante para a parte numérica, ó. Xb menos xa. Eu tenho esse intervalo aqui, tá? Olha que interessante, isso aqui é um número, tá? Isso aqui é um número. Se eu quiser, olha só, dividir isso aqui em trapézios, atenção, eu quero dividir o quê? Olha para as cores aqui, eu quero dividir com essas barras aqui, tá claro? Por exemplo, suponha que eu queira dividir isso aqui para 4 trapézios, um exemplo, né? Então eu vou ter xb menos xa, né? Suponha que xb meça, vamos supor, 24, né? E o xa meça 14, só para fazer conta redonda. Então meu L vale 10, tá certo? Meu L vale 10, ó. Aí você fala assim, ó, eu quero achar meu ΔX, olha que interessante, ó, quero achar meu ΔX, isto é, comprimento, né, de cada cor dessa aqui, tá? Um exemplo, tá claro? Aí eu falo assim, bom, eu quero o seguinte, né, por exemplo, né, 5 pontos. Né? Isso é, eu quero colocar 5 pontos aqui entre A e B, inclusive, né, os pontos A e B. Quero incluir. Olha, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 10, tá vendo? Meu L, né? Meu L, vou dividir pelo número de pontos menos 1, né? Por 4, tá claro? Então eu vou ter 2,5. Tá claro? Então esse aqui, atenção, esse vai ser meu ΔX, né? ΔX. Por analogia, né? Só fazendo aqui, ó. Eu vou ter um ΔX, o outro ΔX, pode contar, vai dar 4, ó. ΔX, ΔX e ΔX. Isso na computação, né, é tranquilo, tá certo? Eu quero achar a minha área sobre a curva, né, entre x igual a um valor, né, e x igual a outro valor lá na frente. Eu subtraio, né, tem meu L aqui, subtrai tem meu L, né, eu dei de propósito para dar claro, para dar 10, né. Agora eu faço o seguinte, no caso, né, eu quero, né, calcular o meu ΔX, então eu dou o número de pontos, tá claro? Suponha que você faça o seguinte, ó, em vez de eu dar ΔX, em vez de eu querer o ΔX, eu dou o ΔX. Olha que interessante, olha só. Meu ΔX é dado, certo? Meu ΔX é dado. Quantos pontos eu vou ter? Atenção, quantos pontos eu vou ter? O que eu faço? Eu divido, no caso, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó?
Se eu passar o L eu tenho, tá? É 10, tá claro? Olha só, se eu especificar meu ΔX, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, 2,5 no caso, né? Eu especifiquei meu ΔX, tá vendo? Eu passo o ΔX para cá e o 4 para lá, né? Esse número que eu obtiver aqui, ó, vai ser meu número de trapézio. Ó. Isso aqui é meu número de trapézio. Viu como é que é fácil? É meu número de trapézio. Evidentemente que o número de pontos vai ser o número de trapézio mais um, né? Mais um. Viu como é que é fácil? Geralmente, né, você especifica o ΔX, né? Geralmente você faz assim, ó, dados para o seu programa, né? Tá claro? Dados. Eu vou dar, no caso, né, a função, né? Eu tenho que dar a função f' de x, né? Ó, vou colocar o amarelo aqui, ó. Amarelo. Depois vamos continuar com isso aqui, tá? Olha só. Eu dou f' de x, e geralmente, né, eu dou o x, né, inicial, né? Dou o x final, né, para saber, né, e dou o ΔX, tá claro? ΔX. Quantos trapézios eu vou ter? Não tem problema. Ó, meu L vai ser igual ao x final menos o x inicial. Tá? Se eu dividir L pelo meu ΔX que eu dou, tá vendo aqui, ó, L pelo meu ΔX, L é calculado. Se eu dividir, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter o número de trapézios. Qual vai ser o número de pontos? Vai ser o número de trapézios, né? Número de trapézios, mais um, né? Mais um. Aqui, ó, é como se eu tivesse 4 trapézios aqui, né? 4 trapézios, né? No meu, né? E o número de pontos sempre o número de trapézios mais um. Tá bem claro? Por isso que eu parei aqui, ó, no caso, né? Eu te dou N pontos, né? N, tá vendo? Eu te dou N pontos, né? Do 1 até o N, né? Quantos trapézios eu vou ter? Quantos elementos de área? Elemento não, quantas áreas eu vou ter? No caso, N menos uma, né? Tá exatamente isso aqui, viu? Como é que é fácil? Ó. Agora eu vou continuar somando. Se eu somar isso aqui, eu tenho a área sobre a curva. Tá claro? Que eu tenho a área sobre a curva. Então vamos ver como é que faz. Olha só. Então vamos lá. Lá na estatística, né? Minhas aulas, né? Elas também tratam, né, da estatística. Nós vimos, né, como é que nós usamos, né, o nosso somatório. Né? Então, meu S, vou colocar cor branca mesmo. Meu S é igual, né, ao somatório, né, no caso, né, colocar assim, de I igual a 1. Atenção, até N menos 1, né, porque sempre o número de trapézios, né, é o número de pontos, está vendo aqui? É o número de pontos menos 1, né? Então, I vai ser de 1 aqui, multiplica ΔSI. Tá claro? Isso é o somatório. Então, isso aqui vai ser igual. Vamos lá. Olha que interessante, Olha só. Olha para aqui, ó. Olha para aqui, para o f de x1. Aqui é f de x1, tá? F de x1. Tá? Repara. E olha o f, no caso, de xn. Repara. Tá claro? Olha só. Olha para frente e olha para trás. Ó. Vamos olhar para frente. Eu não encontro mais nenhum f de x1 aqui. Não encontro mais. Aqui também eu não encontro nem mais um f de xn. Não encontro. Então o f de x1 e o f de xn, quer dizer, o primeiro... Aqui, ó, olha, é fácil olhar na figura. Ó. O primeiro, tá vendo aqui? Ó, ele não é usado por outro. E o último também, ó, ele não é usado por outro. Então, ó, esses dois aqui, tá vendo aqui? Esse aqui, essa altura aqui, ó, né? No caso, né? Atenção aqui, gente, atenção aqui, tá? Eu vim falando, eu não estou sendo, né, coerente aqui, ó. Isso tudo é linha, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é linha. Tudo isso aqui é linha, ó. É linha. Eu estou achando a área sobre a curva f' de x. Por favor, tudo isso aqui é linha. Tudo é linha. Tá? Então, olha só. Então, aqui eu vou ter, ó. Esse aqui, ele não combina com ninguém, né? Esse aqui não combina, mas esse aqui, ele aparece, atenção, ele aparece tanto para essa área daqui, como ele aparece para essa área daqui, né? Eu não estou somando tudo? Então, para fazer assim, ó. O primeiro, né, no caso, né, eu vou ter, né, no caso, né, vou ter aqui, vou colocar branca mesmo, cor branca, aqui, ó.
O primeiro tem... outra coisa também importante. Quando eu somar, eu posso colocar meu ΔX em evidência, né? Porque o ΔX é todo igual, né? Então, são iguais, né? Então eu posso fazer assim, ó. ΔX, né? ΔX, ó. ΔX que multiplica. Ó. Olha só que interessante. O primeiro, ó, no caso, o F' de x1, ele não combina com ninguém. É sobre 2. Mas, agora, olha só, o F, né, no caso, né, o F' de x2 está aqui e o F' de x2 está aqui, né? Quando eu somar vai ser 2 vezes, então aqui não tem sobre 2, ó, aqui tem, ó, F' ó, de x2, mais, ó, F' de x3 mais, ó, mais F', olha só, de xn menos 1, certo? Mas esse sim, ó, o último, que é F' de xn, ó, é sobre 2. Viu como é que é fácil? Viu como é que é fácil? Tá bem claro? Os únicos, né, que não combinam, né, estou repetindo, né, é esse lado do trapézio e esse último lado do trapézio. Não tem ninguém para combinar. Já esse aqui, o 3, né, ele combina com 2, né, no caso, né, o 3, tá vendo aqui? Ele está aqui, ó, tá aqui, e ele está aqui, ó, tá vendo? Então, quando somar, né, F' de 3 sobre 2 mais F' de 3 sobre 2 dá F' de 3, né, a mesma coisa dos outros. Então, essa aqui é chamada, né, de regra trapezoidal, né? Essa aqui é regra, no caso, né, trapezoidal. Porque antes, né, do desenvolvimento computacional, né, em vez de você, né, aproximar por trapézio, você aproximava por parábola. Tá? Então, você tinha aqui uma curva aqui, né? Então, você tinha 3 pontos aqui, né? Porque a parábola, você sabe, né? Y igual, né, a x2 mais bx mais C, né? Você precisa, né, do A, do B e do C. Então você precisa de 3 pontos, tá certo? Aí o que acontecia, né? Qual era o argumento? Você obteria, né, uma área mais precisa. Ora, com o desenvolvimento computacional, né, você pega teu ΔX, tá? Bota 0,001, por exemplo, né? E roda isso aí. Então você roda, né, computacionalmente, tá certo? Então, com o desenvolvimento do hardware, né, entendeu? Os softwares ficaram, né, mais evoluídos, tá certo? Você pode, né, armazenar muitos dados. Então, gravem bem só a regra trapezoidal e se deem bem por felizes, né? E um outro detalhe também que é muito importante, né, que não cabe aqui na integral, mas cabe na derivada que nós vimos, né, é a parte numérica da minha derivada, né? Aqui, eu tenho aqui, estão lembrados da série de Taylor, F de x mais ΔX, né, no caso, né, é igual, né, a F de x, né, mais F' de x ΔX, né, mais F duas linhas, né, sobre 2 fatorial, F duas linhas de x, né, 2 fatorial, né, ΔX ao quadrado, né, mais F 3 linhas de x sobre 3 fatorial, né, ΔX ao cubo, né, mais etc, né, no caso, né. Isso aqui eu posso achar minha derivada numérica, quer ver? Ó, vou pegar um ΔX pequeno, atenção, ΔX pequeno, né, ΔX. Vou pegar um ΔX pequeno. Se ΔX é pequeno, né, o que eu posso fazer? Ó? Tudo que tiver ΔX ao quadrado, ó, ΔX ao cubo, né, eu posso abandonar, não posso? Posso abandonar. Se eu pego o ΔX pequeno, então eu fiquei com isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma aproximação, né? ΔX pequeno, não é tão pequeno quanto eu queira, né? Aqui eu vou resolver, ó. Aqui eu vou ter, né, no caso, F de x mais ΔX, ó, F de x mais ΔX, né, menos F de x, né, no caso, né, sobre ΔX, isso aqui vai me dar, né, aproximadamente meu F' de x. Claro? Isso é uma aproximação da minha derivada. Ora, quando ΔX, atenção, quando ΔX, né, for tão pequeno quanto eu queira, aí sim, né, isso aqui vai me dar exatamente, né, meu F' de x, que é a minha derivada.
tá claro? E aí nós podemos aproximar a segunda derivada, essa é numericamente. Já que nós estamos em integral numérica, só estou recordando, né, como é que se calcula a nossa derivada numérica. É uma aproximação, né? Por quê? Porque meu ΔX, ó, é um número que finito, não é infinitesimal. Tá claro? Então eu posso usar a série, essa aqui, né, só para a série de Taylor. Né? Foi mostrada, né, foi deduzida, né? Série de Taylor. O aluno deve estar perguntando, professor, eu dei uma olhada lá na série de Taylor, né? O senhor emprega, né, x0, né? O senhor emprega, vou até aproveitar essa figura aqui, ó. O senhor emprega x0, né? E aqui, né, o meu, né, é x0 mais ΔX, né? Isso aqui é meu intervalo, né? Isso aqui é meu x, isso aqui é meu x. Não tem problema. Aqui eu tenho, né, minha curva, né? Ó, tem minha curva, só para recordar, né? Ó, aqui tem meu x, aqui é meu x, e aqui, né, é meu x mais ΔX, né? Quer dizer, eu estou desenvolvendo, né, a minha série de Taylor, né, em função do x, né? Pode chamar de x0, eu chamo de x, não tem problema aqui. Então eu tenho, em vez de ter f de x0 mais ΔX, né, não se esqueça, né, que o ΔX, né, x0 mais ΔX, tá certo? Né? Aqui, no caso, né, eu posso desenvolver sendo esse meu x aqui fazendo o papel do meu x0 lá, tá certo? E esse aqui é a minha vizinhança, quer dizer, eu obtenho todos os coeficientes, né, em termos do x0, né? Aqui no caso seria x0. Se eu colocar x0 aqui, ó, esse aqui é meu x, que eu vou ter os valores, estão lembrados? Eu falei lá, né? Eu tenho que ter f' de x0, f2' de x, tudo de x0, tá certo? E eu obtenho o valor da minha função, né? No caso em x mais ΔX. Inclusive está com um exemplo lá direitinho e tal, tal. Evidentemente, o que eu estou mostrando aqui? Estou mostrando a base, né? A base numérica, né, para você achar. Aqui não tem, agora voltando à integral, aqui não tem problema, né? Eu posso dar qualquer integrando, vamos lá, posso dar qualquer integrando, vamos limpar isso aqui. Por exemplo, achar, né, a integral entre 1 e 10, no caso, né? Aqui eu coloco aqui um exemplo, tá? É elevado a menos, né, ó, Z2 sobre 2 dz, suponha. Tá? O que eu falei, o que eu disse para vocês, ó, as variáveis aqui dentro, né, como se fossem variáveis mudas. Isso aqui é a mesma coisa, a integral de 1 a 10, né, 10, de E elevado a menos, ó, x2 sobre 2, mesma coisa, menos x2 sobre 2, né, dx, né, dx. Tá? É importante, né, esse x aqui indica, né, aqui é o x igual a 1 e aqui é o x igual a 10. Vou colocar aqui, em vez de 10, vou colocar 9, 10, 11. Vou colocar 11 aqui. Né? Vocês vão ver por quê. Né? Só para facilitar as contas. Ó. Aqui. Isso aqui é 11, suponho. Essa função aqui. Então eu vou informar um detalhe para vocês, tá? Importante. Aqui eu vou colocar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa minha integral, vou fazer o seguinte, vou colocar essa minha integral, tá? No caso, vou fazer o seguinte, de 0, atenção, vou pegar aqui, vou fazer assim, só para vocês terem uma notícia aqui, ó. Vou colocar aqui, né? Vou apagar aqui, tanto faz, né? Ser x, ou ser, tanto faz. Isso aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero achar minha integral, né? De vou colocar aqui, ó, 1, depois vocês vão ver por quê. Raiz de 2π, tá? Raiz de 2π. O π, né, é 3,14, tá? Então vai ser 1 sobre raiz de 6,28. Suponha que eu quero calcular essa integral aqui. Aí, o que vai acontecer? Você vai, né, vai consultar, né? Tem o maior matemático, né, na face da Terra, vai pegar todos os livros, vai estudar, tá certo? Para achar, atenção, para achar qual a função, né? Tanto faz ser z ou x, é a mesma coisa, tá certo? Vou chamar isso aqui de dy, né? Eu vou procurar, né, qual y, né? Tal que, é assim, ó, tal que, ó, dy
dy sobre dx, né, ou dz, tanto faz, tá? Só para não complicar vocês em notação, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é a mesma coisa, gente, ó. 1 sobre raiz de 2π, depois eu vou ver isso aqui, tá? Da integral, né? Vou colocar aqui de 0 a z, tá? De 0 a z, de 0 a z, né? De 0 a z, tá? Vou colocar aqui e elevado a menos, né? x2 sobre 2, x2 sobre 2, dx. Vou colocar aqui de 0 a x, tá? Depois nós vamos ver uma coisa interessante aqui, tá? Olha só, aí você vai procurar, né, entendeu? Qual o y, tá o quê? dy sobre dx, né, seja exatamente igual, né, a 1 sobre raiz de 2π, né, no caso, né, é elevado a menos, né, x2 sobre 2, tá certo? Mais c, né, dy sobre dx, né, eu vou achar meu y, né, tá o que? Meu teste, né, dy sobre dx, eu encontro exatamente essa minha função aqui, essa aqui dentro. Não é assim? Não é assim que resolve a integral? Tudo bem. Aí você vai consultar, né, os melhores professores e tal. Sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer o seguinte, ó. Não existe. Não existe y. Não existe. Isto é, não existe y, tal que a derivada dele, ó, me dê exatamente esse meu integrando aqui. Isso aqui é uma constante, eu posso passar essa constante para dentro da integral. Não existe. Tá? Somente solução numérica. Somente solução numérica. Não existe solução exata, não existe solução, não existe y, não existe, somente solução numérica. Para mostrar isso aí, né, como a comunidade científica, né, tratou a solução dessa integral, né, agora, quem assistiu minhas aulas, né, sobre estatística, né, eles viram, né, que isso aqui é uma distribuição padrão, distribuição normal. A curva é essa curva aqui, ó, essa curva aqui, a curva, né, chapéu mexicano, tá? Aqui é simétrico, tá? Essa é a minha curva aqui, ó, é a minha curva. Tá? Essa curva, exatamente, ela é dada, né, por 1 sobre raiz de 2π, né, elevado a menos, só que ele, em vez de usar, né, no caso, né, o eixo dos x, ele usa o eixo dos z's, tá? Mesma coisa. Aqui é menos, né, z2 sobre 2. Então, essa é a curva. Se eu plotar cada ponto dessa curva para cada z, né, tá? Então essa é a minha curva, né, que ele chama de f de z. Tá? Então a área sobre essa curva, né, vai me dar a probabilidade, etc. É só olhar na estatística. Agora, observem só um detalhe. Se ela tivesse solução, né, não precisava usar tabela, né? Não precisava usar tabela, porque tem solução, né? Então só existe solução numérica. Só existe solução numérica. Observe aqui, interessante. Nós vamos ver lá na nossa tabela, que eu vou mostrar aqui, né? A área sob a curva, né? A área sob a curva. Vai ser essa área aqui, então vamos ver. Tá claro? Né? Até um determinado valor de z, tá? Então o z vai ser de menos infinito, né? No caso, né? Até um z valor, né? Então essa área aqui, né, ela é calculada numericamente, né? Que é exatamente essa função aqui, ó, tá claro? Tanto ela é numericamente, né, que vocês enxergam, né? Enxergam a tabela aqui, é só olhar a tabela, tá vendo a tabela? Né? No caso, né? Essa área, né, sombreada aí é exatamente a área sobre a curva, e aqui estão os números, aqui está a nossa tabela, tá claro? Isso é explicado nas minhas aulas de estatística, tá claro? Lá eu não falo em integral, né? Lá eu não falo em integral, mas aqui nós já podemos falar, né? Que é essa área sobre a curva aqui. Existe uma outra, né? Outro tipo, isso aqui é chamado tabela Z, né? Tabela Z. Tabela Z. Tabela padrão, tabela normal. Agora é o seguinte, como essa área daqui da esquerda, pela simetria, né? Essa área da esquerda aqui, ó, essa área ela vale meio, tá? Ela vale meio, tá? Porque a probabilidade, se eu somar essa área, toda essa área sobre a curva, né? Essa área, né? Mais a área da direita, ela vale 1, então essa área vale meio. Então muitas tabelas, né? Em vez de ela colocar de menos infinito a z,
elas trabalham de 0 a Z, né? Então elas mostram assim, ó, trabalha assim, ó. No caso, aqui minha função, né? Função, né, é de Gauss, chamada de Gauss, né? E aqui você trabalha de 0 a Z, né? Então você acha essa área aqui, ó, essa área aqui, tá? Por exemplo, de cabeça, né? Para Z igual, né, a 1, né? Essa minha área aqui, ó, para Z igual a 1, a área vale aproximadamente 0,34, tá? Se você observar a tabela dessa figura aqui, você vai ver, né, que para Z igual a 1, você vai ter aqui 0,34 mais 0,5, vai ver 0,84. Quer ver? Eu vou abrir a tabela, vocês vão olhar aqui, ó, aqui é meu Z, né? Vocês vão olhar meu Z aqui, vão ver o 1 aqui, tá? Que é Z igual a 1, né? Igual a 1. Aí você vai olhar do lado aqui a área, tá? Você vai ver esse número aqui, ó, 0,84, aproximadamente 0,84. Nesse gráfico aqui, ó, ele aparece como 0,34. Por quê? Porque eu subtraí esse meio aqui, tá claro? Então, dê uma olhada aqui. Olha essa coluna aqui, ó, e busca esse 1 aqui, ó, para Z igual a 1. Nessa, vou repetir, nessa tabela que eu vou mostrar, né, a integral é de menos infinito a Z, né? Mas daqui até aqui, ó, ela vale meio, né? Vale meio. Então vai ser meio mais essa área aqui, ó, que vale 0,34. Então vai aparecer 0, no caso, né? 8, só olhar, 84. Dá uma olhada aqui e vem bem. Tá vendo aqui, ó? Procure o 1 aí, tá? Você vai ver 0,84, tá? Aproximadamente, né? Que é exatamente aquela área sombreada toda ali, tá claro? E muitas tabelas mostram, né? Não mostra essa área toda aqui até Z, né? Elas mostram só daqui de 0 a Z, né? Que é a mesma coisa, né? Porque o que falta é meio, né? Aí você soma. Então, agora repare só, vê como é que é óbvio, tá? Se eu tivesse uma integral aqui exata, não precisava tabela, E como é que foi feita essa tabela? Vou limpar aqui para vocês verem, ó, como é que foi feita a tabela. Vou limpar. Aqui eu tenho a minha curva de Gauss, né? No caso, né? Tem minha curva aqui, aqui é meu eixo, né? Meu eixo. Como é que ele fez? Exatamente pela simetria, ó, eu trabalho de 0 até um valor de Z aqui, ó, qualquer. Vou fazer Z igual a 1. O que eu vou fazer aqui? Ó, vou dividir, né, em trapézios. Ó. Olha que interessante, vou dividir em trapézios, tá certo? Divido aqui. Quanto mais trapézios eu tiver, né, mais próximo vai estar da minha área, né, que é sobre a curva. Aí eu vou somar essa área com essa, com essa, com essa, com essa. Se eu somar essa área, vai dar aproximadamente, né, 0,34. Tá claro? Como eu sei que essa minha área da esquerda aqui, ó, ela mede meio, né? Essa área mede meio, tá claro? Pela simetria, né? Então eu vou somar meio, né? Não preciso operar aqui. Meio mais 0,34. Meio mais 0,34. Tudo aproximado, 34. Né? Isso aqui vai dar aproximadamente, né? 0,84. Que é exatamente para Z igual a 1, né? Aí eu faço. Para Z igual a meio, Z igual a 0,1, Z igual a 2, Z igual a 3, né? Vou fazendo, tá certo? E vou calculando, dividindo em trapézios, né? Certo? Computacionalmente, isso aí foi feito à mão, hein, gente? Tá? Antes da era do computador. Tá? Com a era do computador, isso é, né? É tranquilo, tá? É muito rápido, né? Então, é só observar o Z igual a 1, né? Só observar o Z igual a 1, né? E ver esse número novamente. Aí você entende melhor ainda, né? Que essa minha área amarela, né, que eu estou dividindo em trapézios, tá claro? Aí você olha o Z igual a 1 e vê, tá claro? Dá uma olhadinha aí. 0,84134, tá? É mais preciso. Se eu quiser mais precisão, né, eu boto, né, quantos trapézios a máquina couber, tá claro? Então essa é a nossa ideia aqui, tá claro? Então você já sabe da onde, né, veio, né? Quando você olha a tabela Z, você vai na internet, né, e vê lá, tabela Z, né? Tabela Z. Né? Ou no teu curso de estatística, né, o professor fala, geralmente está no anexo dos livros, né? Olha, vamos lá agora a tabela normal. Então você já sabe, né, que é esse cálculo aqui, ó, né, a obtenção dele numericamente. Você já sabe disso agora. Tá? Porque se fosse exato, você não precisa mostrar a tabela. Claro? Então vamos comprovar com um exemplo bem interessante, área sobre a curva. Né? Vamos pegar uns exemplos, né, que eu vou colocar esses exemplos, né, no caso, né,
na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou mostrar exemplos de área sobre a curva, tá?